Antes isso estava a ocorrer uma vez por 100 ou 500 anos. Agora isso acontece uma vez por uma década ou até um par de anos. Agora o que é muito mau é que os recifes não têm suficiente tempo para recuperar. Você acabou de voltar de uma expedição nas Maldivas. Qual é a situação com o recife de coral lá? Bem, eu realmente fiquei chocado. Maldivas tiveram alguns dos mais belos recifes do mundo. E normalmente um recife saudável deve ter 90% da superfície do recife coberto com corais. Durante últimos anos vimos um declínio dramático nos recifes das Maldivas. Em muitos lugares agora estamos com 5%. Então basicamente vimos branqueamento do coral. Infelizmente essa situação não está a ocorrer apenas em Maldivas. Mesmo a história está a ocorrer em muitos países tropicais agora. Eu acho que a maioria dos seus telespectadores provavelmente já ouviram a falar sobre a Grande Barreira de Corais. Então, no ano passado perdemos 1/3 dos corais, particularmente na parte do norte da Grande Barreira de Corais. Neste ano, a parte central da Grande Barreira de Corais foi muito afetada e mais uma vez perdemos uma grande parte dos recifes lá. Então, neste momento, apenas 1/3 na parte do sul da Grande Barreira de Coral está em condições razoáveis, uma vez que este é um lugar tão emblemático. É um lugar onde muitas pessoas vão experienciar as recifes de corais pela primeira vez. Então, o branqueamento em massa na Grande Barreira de Corais foi causado pelas temperaturas do oceano de recorde. Mas o que está causando essas temperaturas de recorde? Eu acho que o fator principal será o comportamento humano. Alguns desses corais têm cerca de 1000 anos. Então, se isso não aconteceu neste tipo de escala por 1000 anos, que é um longo período de tempo, agora isso nos dá uma indicação que tal é associada ao nosso comportamento. Se compararmos os anos com as temperaturas da água extremamente altas com as anteriores, podemos ver que agora isso está a ocorrer com uma frequência muito maior. Antes isso estava a ocorrer uma vez por 100 ou 500 anos. Agora isso acontece uma vez por uma década ou até um par de anos. Agora o que é muito mau é que os recifes não têm suficiente tempo para recuperar. Se os recifes tiverem suficiente tempo, eles podem recuperar, se ainda houver alguns corais saudáveis. Mas recentemente eles possuem cada vez menos tempo para recuperação. Nas Caraíbas, desde o ano 1970, tivemos 60% de corais na maioria dos lugares. Agora temos apenas 14% e, em alguns lugares, ainda temos menos que isso, como por exemplo Jamaica, e a percentagem em Haiti também é muito baixa. Portanto, podemos ver umas quedas dramáticas em muitos lugares. Isso está afetando muito o ecossistema e as pessoas que dependem da indústria do turismo. Então, o que acontece com os corais quando eles estão destruídos? Neste coral aqui poderá ver que as cores naturais, que podiam ser avermelhadas, ou azuladas, ou esverdeadas, desapareceram. E o coral realmente expulsou o principal produtor de energia. Produtor de alimentos, que são algas que vivem dentro do coral. Isso acontece porque eles estão estressados, e neste caso, eles estão estressados por causa da temperatura da água. Eles podem ser estressados também por causa de muitos nutrientes, ou pode haver outros fatores que os podem afetar. Mas neste caso, o fator principal foi a água quente durante um longo período de tempo. Caso se isso continuará durante 3 semanas ou um mês, a maioria desses corais vão morrer. Abaixo podemos observar uma espécie de algas crescendo neste lugar. A maior parte dessa área devia ser um coral. Talvez dentro de um ano eles vão desaparecer. No canto à esquerda podemos ver um coral massivo que ainda está vivo porque não é tão branco como esse. Mas de facto, em muitos lugares agora estamos a seguir por um caminho muito perigoso. Cada vez esses recifes deixam de ser recifes de coral e passam a ser recifes de algas. E têm muitas características menos desejáveis para humanos, porque também todas as espécies que estão associadas com isso perdem o seu habitat, perdem a capacidade de sobreviver. Agora vemos um declínio de muitas outras espécies associadas a esses corais. Quais são os outros fatores que afetam os recifes? Infelizmente, um dos principais fatores que vimos na costa da Grande Barreira de Corais tem sido a agricultura. Verificamos muito escoamento de pesticidas, fertilizantes ou pode ser também um sedimento que vem da agricultura. A maioria desses recifes já foram afetados há muito tempo atrás.
ainda antes de notar esse grande sinal climático e o impacto climático. Em algumas ilhas, a outra fonte principal é o esgoto humano. Também pode ser turismo de barco, navios de cruzeiro ou mesmo pequenos navios, onde o esgoto vaza para fora pode ter efeitos locais. Como o setor turístico afeta os recifes de corais. Por exemplo, existem muitos casos onde as pessoas possuem más habilidades de natação. Em alguns lugares, as pessoas não conseguem nadar e elas andam no recife e quando elas pisam o recife, isso pode destruir ou quebrar recifes aos pedaços. Nesta foto podemos observar um homem apenas a segurar aos corais, que obviamente é mau. Isso depende se as pessoas estão lá com um operador turístico ou alguém que realmente está guiando a sua experiência. É necessário assumir a responsabilidade por comportamento dos turistas. Houve muitos casos de mau comportamento dos turistas que causam um impacto negativo. Por outro lado, essa é uma das maiores fontes de renda para os países tropicais. E turismo é uma das principais razões pelas quais os países protegem os seus corais. Temos de levar em consideração que isso é um negócio de trilhões de dólares do valor que podem ser perdidos se os turistas comportarem mal, mas também que são muito importantes para a economia. Em muitos países em desenvolvimento, esta é a maior fonte de renda que eles têm. E a maioria dos insulares são totalmente dependentes dos recifes para a sua economia. Mas também maiores países, como por exemplo Moçambique, onde eu trabalhei muito tempo, os recifes saudáveis são incrivelmente importantes. Alguns países são convencidos que o desenvolvimento do petróleo e gás ou minerais ajudará a significativamente melhorar a economia. Em Moçambique, eles descobriram o facto que o turismo é o setor mais importante para a sua economia e eles devem protegê-lo mais. Bem, agradeço por a conversa sobre este assunto e por acompanhar-nos no nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigado por assistir e não se esqueça de clicar novamente para muito mais entrevistas. Por enquanto, adeus.